Nesse momento eu queria tirar uma dúvida do nosso irmãozão lá, nosso irmão Wellington, a respeito do jejum. Trago o texto para que seja entendido que o jejum ele ainda é atual no nosso tempo, assim como foi no Antigo Testamento. Eu quero trazer um texto do Novo Testamento e uma orientação à igreja do Senhor. Romanos 12, 1 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O jejum ele nos leva a isso, a conhecer a vontade de Deus. Nós costumamos dizer que o homem está em uma contenda constante entre a carne e o espírito. A palavra do Senhor diz isso, né? Que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Então o homem está nessa briga intensa a todo momento. E o jejum ele vem priorizar exatamente o espírito, as coisas espirituais, porque convém que quem busca a Deus busque em espírito, porque Deus é espírito. Então essa é a orientação do jejum, é afastar das coisas da carne, dos desejos da carne. O jejum, ao contrário do que se pensa, não é nada de um religioso fanático ou um fanatismo religioso, e também não é algo privado só aos líderes religiosos. O jejum é para todo aquele que deseja priorizar as coisas espirituais. Aí eu te pergunto, seria correto nós jejuarmos em prol de alguma coisa? Bem, eu quero dizer que a verdade é que você não jejua em prol de algo. Eu não posso jejuar em prol de um emprego, ou de uma casa, ou de um carro. O jejum ele é para que eu venha conhecer e reconhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque à medida que eu me aproximo mais do Senhor Jesus, mais eu conheço a vontade dele para a nossa vida, né? E a verdade do jejum é essa, é você matar a carne. Existe uma história antiga que fala sobre a briga interna, ou seja, o conflito interno. Perguntaram a um certo sábio o que seria o conflito interno. Esse sábio vira e explica de uma forma perfeita, maravilhosa. Ele diz assim: dentro de você existem dois cachorros. Um é bom, muito bom, e o outro é perverso, ele é mau. E eles vivem em briga constante, eles estão sempre brigando entre si. Então perguntaram ao sábio, mas nessa briga dos dois, quem é que ganha a briga? E o sábio disse assim: ganha aquele que for melhor alimentado, aquele que se alimentar mais. E na verdade a nossa briga entre a carne e o espírito é exatamente isso. À medida que nós alimentamos mais a carne e damos vazão às coisas da carne, a carne começa a vencer o nosso espírito. Mas à medida que nós mortificamos a carne e alimentamos o nosso espírito, as coisas espirituais começam a fluir, os frutos espirituais começam a fluir, e o entendimento das coisas acerca do Senhor começa a fluir. Então o jejum é exatamente eliminar a carne e começar a alimentar as coisas espirituais. Quando eu digo que eu estou jejuando, não é pelo fato de sentir fome que vai me levar a lugares espirituais, mas é de saber que Deus tem sido prioridade. Você imagina um jejum de um cafezinho, né? Eu amo um café, mas se eu jejuo o café em si, se eu estou me abstendo do café, a cada momento que eu tomaria um cafezinho, eu lembro que eu estou me abstendo, que eu estou procurando coisas espirituais e começo a buscar a Deus e começo a separar o momento que seria o momento da carne para um momento com Deus. Então eu começo a me santificar, começo a me preocupar mais com as coisas espirituais e começo a alimentar o meu espírito. A verdade é que o jejum ele não é uma porção mágica, mas ele é uma prioridade de coisas espirituais. É quando você começa a entender que a carne tem tomado muito o seu tempo e que você agora está indo em busca de coisas espirituais. O jejum é uma arma espiritual usada pelo crente em nosso tempo. Então, meu irmão, olha só, se você quer jejuar, glória a Deus por isso. Sabe, isso é louvável. A Bíblia diz que nós devemos sim nos apresentar como uma oferta viva, sacrifício vivo no altar do Senhor. É o sacrifício que Ele quer.
para buscar as coisas espirituais. Amém? Daniel jejuou, Jesus jejuou, Moisés jejuou. Sabe, é uma prática completamente agradável ao Pai. Então, meu irmão, se você deseja jejuar, é porque você está em busca de uma intimidade maior com Jesus Cristo. Você está em busca de um mergulho no mundo espiritual. Então, eu vou te falar uma coisa. Se você deseja tão ardentemente assim, buscar coisas espirituais e dar esse mergulho no mundo espiritual, quero falar algo para você. Tamo junto.